Vamos estudar Josué, Juízes e Ruth nessa manhã. E como alguns de vocês já sabem, a gente tem dois livros bem pesados aí, Josué e Juízes, para depois chegar em Ruth com um final feliz. Esses livros, sobretudo Josué e Juízes, contam as histórias da tomada da terra prometida. E uma coisa tem que estar muito clara na sua mente: não é? A conquista da terra prometida é dita assim do ponto de vista humano, tá? Porque, de fato, do nosso ponto de vista, o povo de Israel conquistou a terra. Mas do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista da palavra de Deus, a gente sabendo que isso aqui faz parte de um plano, do cumprimento de uma promessa, o mais correto seria o período em que a terra foi dada aos israelitas. E se você ler o texto com atenção, você vai reparar aqui em determinados momentos, quando eles fazem o que era contrário à ordenança, à ordem do Senhor, eles vão perder determinadas batalhas e vão sofrer por conta disso. Tudo bem? Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de Josué. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceberam? A gente fala da conquista da terra, mas é o Senhor que vai dar, né? E ele cria aqui a expectativa: se preparem, vão atravessar o Jordão. A semelhança, você vai notar muitas semelhanças com o livro de Êxodo, com as histórias de Moisés. E ele continua: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Presta atenção no que o Senhor já está falando aqui, tá? Está falando com Josué, isso aqui é promessa de segurança, de fidelidade do Senhor. Repetidas vezes a gente vai ver em Josué e mais ainda em Juízes, o Senhor reafirmando o seu compromisso com a promessa, com a aliança. E, infelizmente, o povo, inúmeras vezes, principalmente no período dos Juízes, quebrando essa aliança, dando as costas para Deus, mas Deus permanece fiel à sua aliança, fiel às suas promessas. Por isso, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor disse, confie, porque se cumprirá com certeza absoluta. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente se seja forte e muito corajoso. Esse é um trecho muito famoso daquela galera que cresceu na igreja, EBD, né? A gente sempre ouve: Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E às vezes a gente fica focado só num trechinho do versículo ou só num trecho do texto. Por isso é tão importante a gente ter essa leitura atenta, anotando, marcando bem e tendo essa leitura intensa que a gente está fazendo, pegando o versículo completamente. Caso contrário, quando a gente marca essa palavra para Josué, o que fica na nossa mente? Que Deus está falando: vambora, levanta, seja forte e corajoso, e pronto. Ou seja, levanta e vai trabalhar. Só que olha o que Deus continua dizendo: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Perceberam? Não é somente ser forte e corajoso, é ser forte e corajoso
com Deus, obedecendo todos os mandamentos, permanecendo fiel a todas as ordenanças que o Senhor Deus mandou, aí sim obterá o sucesso. Porque, de verdade, todo aquele que caminha com Deus, tudo que Deus faz com a gente, é vontade dele, é sucesso para nós. Às vezes até alguma coisa que para nós pode parecer num momento uma coisa ruim, um azar da vida, né? Um sofrimento. Mas se nós estamos de verdade caminhando com Deus, isso é vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você tem essa confiança no Senhor? Tem mesmo? A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, principalmente nesses trechos aqui, ela vai nos desafiar a permanecermos fiéis ao Senhor. E Deus vai mostrar, tanto aqui em Josué quanto em Juízes, que Ele permanece sempre o mesmo. Ele permanece fiel à sua palavra. Tudo que Ele fala se cumpre. Tudo aquilo que Ele promete se cumpre. Tudo aquilo que Ele disse para nós que Ele faria permanecerá. Você tem que, não mecanicamente dizer o amém. Todo mundo que diz confia, eu creio. Mas você tem que fazer uma reflexão profunda no seu coração se você tem caminhado nesta fidelidade. Porque o que nós vemos aqui é Josué e depois os juízes que são levantados pelo Senhor, né, que inúmeras vezes são lá, vem o Espírito do Senhor, entra neles e aí eles conseguem realizar a missão, vencer a batalha. De maneira semelhante acontece na nossa vida, a gente permanecendo fiel, o Espírito do Senhor se move em nós e vai nos mover para caminhos que às vezes a gente desconhece, mas são caminhos por onde o Senhor quer que a gente ande para levar a palavra dEle, para abrir a boca e falar, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor. E aí você deve se perguntar sinceramente no seu coração, se você tem sido fiel assim. A gente não está falando de uma missão super incrível, super fantástica, de você ir para outro canto do mundo, para falar um idioma que você nunca sequer ouviu. A gente está falando de pregar o Evangelho onde nós estamos. A gente tem que se perguntar seriamente se nós temos sido fiéis assim com o Senhor. Amém? Qual é a mensagem central aqui no livro de Josué? No capítulo 1, no verso 9, a gente tem, você pode ver na sua Bíblia, não sei se aqui dá para... olhando de lá para cá eu não enxergo não, mas aqui dá, não dá, gente, para ler? Dá, né? Não foi isso que eu ordenei, seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Mas essa promessa, quando ele fala seja forte e corajoso, eu te ordenei, tem uma contrapartida nossa. O Senhor permanece fiel à sua aliança, às suas promessas. Mas aí o que a gente tem que fazer, pessoal? O que a gente tem que fazer? Tem gente falando chibolete aí, não vai passar não. Ó. O que a gente tem que fazer? Agora obedecer, fala com paixão, é o nosso Pai, obedecer, ser fiel. Aqui dentro, gente, principalmente aqui na igreja, a gente tem que gritar, pular, dizer aleluia, a gente está na presença do nosso Pai. Se a gente tiver timidez aqui, com certeza lá fora a gente não vai ser aquele pregador do Evangelho, a gente vai ficar tímido também. Primeiro espirro que alguém der ali, falando, não quero saber de Jesus não. A gente, me perdoa, né? A gente vai pedir até perdão. Então, usem esse momento para isso, para essa descontração no Espírito Santo, para falar da palavra, para deixar Deus falar, tá? E você ouvir a Deus. Esse momento não é um mero momento de estudo, que você acordou, meu Deus, sábado de manhã, trabalhei até tarde, tem que acordar, tem que ir lá marcar ponto na igreja. Não é marcar ponto, a gente está aqui para um encontro com o nosso Deus, com o povo de Deus.
E aí você está vendo, você que leu Josué, Juízes, Ruth, você viu o que Deus faz com o seu povo reunido. Ele levanta uma liderança e faz obras extraordinárias com o seu povo. É isso que Deus está fazendo aqui no nosso lugar, na Igreja Oceânica. Ele reúne um povo em torno de uma liderança para uma obra fantástica, a obra do Espírito Santo. Amém? Então use esse tempo para isso, seja forte e corajoso. Levante sua voz, fale ao Senhor, diga para Ele o quanto que você o ama, diga para Ele o quanto que você está comprometido em não repetir os erros do passado, do povo que está aqui. Amém? Então vamos lá, para quem essa mensagem foi escrita, né? O texto não vai deixar para nós, tal como acontece em algumas cartas de Paulo, o endereçamento certo. Então a gente pode dizer que o livro aqui, todo esse bloco de livros, Josué, Juízes e Ruth, foram livros escritos para o povo de Deus, como um grande testemunho da fidelidade do Senhor. Tá? Aqui em Josué, Deus cumprindo a promessa, Deus mostrando que tudo aquilo que Ele falou se cumpre, e a gente tem o privilégio de ter nascido em tempos futuros, onde nós podemos olhar para essa história e perceber, né, numa linha temporal, nessa história da salvação, que Deus de verdade faz tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele promete. Amém? E aí onde que esse livro está aí na história da redenção? É justamente o cumprimento da terra prometida. Um povo que outrora vivia sem lar, ele tem agora um lar, uma habitação, mas não é uma habitação qualquer, é uma terra dada por Deus, não é uma terra conquistada do ponto de vista humano, mas é uma terra dada de presente aos israelitas. Como a gente falou no começo, a gente nota que Josué e Juízes são livros muito violentos. Eu lembro da primeira vez que eu li Juízes, fiquei muito espantado, né? E depois, nas aulas bíblicas, sempre lembro as pessoas que estão participando de que na Bíblia tem livro, tem história para todos os gostos. A gente, em Ruth aqui, você tem um romance incrível, maravilhoso, lindo, né? Você tem muita ação, né? Suspense lá no Pentateuco. Aqui então Josué e principalmente em Juízes, quem gosta aí dos filmes de ação, né? Mais violentos, vendo a justiça acontecer, né? Vem os malvados, maltratam as pessoas e depois você vê eles sendo punidos. Isso acontece muito no livro de Juízes. Às vezes você vai ver também o povo sendo punido, porque o povo também não é bonzinho. Isso serve como alerta para a gente. Pode vir juízo também sobre nós, se nós não mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor. Tá? Mas em Juízes tem detalhes que são, assim, até pouco higiênicos, né? Vamos ver se alguém vai lembrar aí a quem eu estou me referindo, tá? Mas isso tudo, toda essa violência que está marcada aqui, esse cumprimento da promessa, a entrada na terra prometida marcada por essa violência, é importante que a gente tenha uma lembrança de que não estamos falando de um povo inocente, nem Israel, nem os cananeus, nos seus diversos povos, clãs, tribos que estavam ali na terra. Tá? Deus usou o povo de Israel para purificar aquele lugar. Tá? Vocês vão ver no livro de Josué muitas hipérboles. Momento Clóvis, nosso professor de português. Clóvis, o que é uma hipérbole? Explique. Pô, eu pensei que ele ia dar uma explicação mais técnica. Ele resumiu muito, gente. É fácil de entender. Hipérbole é um exagero. Repitam comigo. Hipérbole é um exagero. Você vai olhar para o livro de Josué e está vendo Deus falar assim, ó,
passa a espada a todo mundo, homens, mulheres, crianças, mata todo mundo, passa a faca de todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Só que aí você vê em Deuteronômio, Deus falando assim, depois dessas, vocês não façam tratos com esse povo. Mas não matou todo mundo? Por que agora ele está dizendo depois para não fazer trato com eles? Aqui em Deuteronômio 9,4 é um desses textos, né? Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Perceberam aqui o drama? Não é a bondade, não é a beleza, todo mundo bonitinho. Se você depois for também em Levítico 18 ou em Deuteronômio 12, você verá o Senhor Deus falando sobre esses povos. Dentre as coisas terríveis que eles praticavam, estava o sacrifício humano. E dentre esses sacrifícios humanos, eram também sacrificadas crianças. Não é à toa que hoje o combate ao aborto, quando alguns pastores explicam o combate ao aborto, eles se lembram de toda essa maldade dos povos antigos aqui citados no Pentateuco, tanto em Levítico quanto Deuteronômio. Levítico 18, Deuteronômio 12. Havia uma corrupção moral generalizada. Porém, por causa desse uso de hipérboles no livro de Josué, se a gente olha só os textos em que Deus está mandando passar a faca, limpar todo mundo, parece que houve um genocídio. Mas, de fato, os comentadores e os historiadores eles vão mostrar que ainda havia remanescentes desses povos. Então, o que Israel fez, amando do Senhor, foi conquistar a terra, mas, ao mesmo tempo, conquistar esses povos para o Senhor. É o caso, no início de Josué, a gente vai ver Raabe protegendo os espias, sendo usada para proteger elementos do povo de Israel e depois também se convertendo ao Deus Santo, único, verdadeiro, todo-poderoso. Estão entendendo? Então, a linguagem bíblica, as pessoas que... Pensa comigo, gente, olha o tamanho desse livro aqui, 66 livros, tá? É muita coisa, é poesia, livro histórico, narrativa, riqueza literária para dar e vender. Riqueza, não vamos vender, né, a palavra, não tem nada a ver. Se bem que a gente compra, né? Estamos falando das edições, tá bom? Estou preocupado com a pureza aqui das minhas palavras. Uma riqueza tremenda. Nenhum curioso vai desvendar isso aqui para a gente. A pessoa que não crê, que não lê a palavra, que não estuda a palavra, que não estuda as línguas originais, né? Como a gente tem aqui alguns pastores que conhecem, né? Leem grego de olhos fechados. Irmãos, o mundo não faz esse esforço. E quando faz, é para desmentir a palavra, é para jogar suspeita sobre ela. E o que a gente vê, na verdade, é essa corrupção que acontece no contexto histórico, uma corrupção moral generalizada. E o Senhor Deus pega um outro povo para tratar a maldade de um outro povo, para que aquela maldade não se estendesse. Para citar apenas uma delas, é o sacrifício de crianças. E é o que a gente vê acontecer hoje. Então não se engane, a gente vive um momento não só de maldade generalizada no mundo, mas um momento em que o juízo do Senhor pode vir sobre o seu povo também. Se for omisso, se for infiel, se não permanecer na palavra. Por isso, o alerta do livro de Josué, Juízes, e Ruth vai ficar mais ameno, o livro de Josué e Juízes alerta a gente sobre essa fidelidade que a gente precisa manter com o Senhor. Tudo bem? Agora tem um trecho muito interessante no livro de Josué, que é a aparição lá do príncipe do exército do Senhor, né, no capítulo 5.
Se você acompanhar aí no capítulo 5, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Abre aí no verso 13. Vamos ler esse trechinho. Toda vez que a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra o Senhor Jesus ali de alguma forma. E os comentaristas entendem aqui que foi uma aparição de Jesus antes da sua encarnação. Quando o texto fala o anjo do Senhor, ou neste caso específico, o príncipe do exército do Senhor, se entende aqui como uma aparição do Senhor Jesus. O texto diz assim, capítulo 5, verso 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: presta atenção na pergunta, presta atenção nessa pergunta, tá? Para a gente lembrar do texto de Deuteronômio 9 que a gente acabou de ler e desse contexto de conquista da terra prometida. Josué perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Aí você pensa assim, cara, ele vai falar: tô contigo, Josué, pô, é nós, vamos passar a faca sobre todo mundo, detonar todo mundo com a espada. Não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Até aqui. Presta bem atenção no que acontece. Quando o anjo do Senhor, ou o Senhor falou para Moisés, lá em Êxodo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, é por causa da presença do Senhor. Depois que Deus sai dali, o lugar continua sendo santo, brilhando, várias luzes piscando? Não. Assim como Moisés, quando entrou na presença do Senhor, ele saiu, o rosto dele estava transfigurado, ele chega diante do povo e todo mundo fica espantado, mas aquilo permanece? Não. Aquilo vai evanecendo, vai enfraquecendo, porque é necessário que a gente caminhe sempre na presença do Senhor. Aqui, o lugar se torna santo por causa da presença do Senhor. E olha o que o príncipe do exército aqui do Senhor responde: você está com a gente ou está com o nosso adversário? Ele fala: nem uma coisa nem outra, estou a serviço do Senhor. Ou seja, o Senhor não está, mesmo no relacionamento com o seu povo, o Senhor não está agindo para realizar a vontade do nosso coração, ou do coração do povo de Israel. O Senhor Deus age para cumprir os seus propósitos. Doa a quem doer, traga alegria a quem for. Já tinha o texto aqui. Você passar logo, já lemos. A gente tem então em Josué o cumprimento das promessas do Senhor. Há uma ênfase constante no livro aqui, relacionando o cumprimento das promessas à permanente fidelidade do Senhor. Deus, ele permanece fiel a todas as suas promessas, a tudo aquilo que ele fala, e o que ele quer de nós, e o que ele ordena a nós, é a mesma fidelidade da nossa parte. Estou esperando ele bater a foto para eu poder beber o chá aqui. Para não ficar parecendo que... gente, uma pausa aqui, tá? Para um comentário, nada a ver, aleatório. Eu sou assim, tenho uma sorte para sair mal em foto bonita. Teve uma engraçadíssima uma vez no Instagram, eu saí, parecia até o Mickey, que saiu com duas luzes assim, muito engraçado. Vê lá se ainda está lá no Instagram da igreja. Você viu essa foto? Comentou? Olha lá, o pessoal sabe. E o pastor parece que está fazendo propaganda da Disney. Pelo amor de Deus, nunca, tá?
Tudo bem até aí, gente? Agora dá uma olhada na sequência do texto. Agora em Josué, vamos tomar como o exemplo, né, dessa fidelidade, desse rigor do Senhor, dois momentos: a tomada de Jericó e depois a guerra em Hazor, né? Em Josué, no capítulo 6, né, vê o verso 20. Quando as trombetas soaram, o povo gritou o som das trombetas e do forte grito. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aqui já é assim, quase o final desse episódio da tomada de Jericó. Mas o que eu quero que você repare, lendo depois o texto completo, é que tem um detalhe interessantíssimo, que na tomada de Jericó, a gente percebe que não é meramente uma ação estratégica militar. O Senhor Deus dá orientações ao seu povo para a realização de uma espécie de liturgia, uma espécie de culto. Eles têm que cumprir um ritual dado pelo Senhor, eles não inventam, eles não estão fazendo uma mágica, não é por causa do malabarismo que eles fazem ou do gestual que eles adotam que a vitória acontece, mas é pelo cumprimento da ordenança do Senhor. Tá? A gente pode entender como a tomada de Jericó como até mesmo parte do teste do Senhor, testando, provando o seu povo. Vocês vão ter que dar 6 voltas, depois vocês dão 7 voltas, depois quando chegar nessa fase vocês vão gritar, gritem com força. Gente, por que a gente vai entrar e ficar dando volta, gente? O que Deus está falando? O que é isso aí, Josué? Pega tudo, vamos detonar, pega C4, coloca na porta, vamos explodir. Né? Na época eles não tinham nem pólvora, coitados. Vai botar um explosivo. Eles cumprem o que Deus estava mandando, por mais estranho que parecesse. Então, alguns comentaristas judeus, eles chamam a atenção para esse ato da tomada de Jericó como um culto ao Senhor, ainda que a gente não tenha aqui todos os elementos de culto, tá bom? Mas todo esse o movimento ao redor da cidade, o som que eles produzem, tudo aquilo é como se configurasse um grande culto ao Senhor. Ou seja, eles estão tomando a cidade não pela sua própria força, mas cumprindo as ordens do Senhor e realizando um ato de adoração, de consagração a Deus. Só que quando não se cumpre completamente, aí vem o revés, vem o azar, vem o destino terrível. No caso lá vamos um pouco mais à frente, outro exemplo, a guerra contra Hazor, em Josué 11. Pula lá para o texto. Em Josué 11, 6, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. É interessante a gente reparar como que em boa parte dessas guerras aqui, batalhas de conquista da Terra Prometida, o Senhor Deus ele ele ordena que determinados despojos sejam consagrados, sejam dedicados à destruição. Então o povo ele não pode guardar aquilo. Esse foi o pecado de Acã. O que acontece? A tomada da Terra Prometida não é uma pilhagem. O povo não está saindo pela terra para roubar, tomar as posses de outros povos e guardar para si riquezas. A riqueza do povo é o Senhor. Então, por isso que inúmeras vezes o Senhor vai dizer a eles: essa parte vocês vão dedicar à destruição. Então ninguém vai tocar nisso, ninguém vai usar essa prata, ou esse ouro, ou esses outros bens para enriquecer. Caso contrário, vão perder as batalhas, né? Seguindo, a lição das campanhas de batalha: obedeça o Senhor e será bem-sucedido.
Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, como a gente vê aqui em Josué 11, 9. Então, o sucesso de todas as campanhas de batalha do povo estava em obedecer completamente às ordenanças do Senhor, à ordem do Senhor, à risca. Fazendo uma analogia com a nossa vida atual, né, não vivemos batalhas tão literais, físicas, quanto o povo, mas nós vivemos uma batalha diária. Eventualmente é a luta da carne contra o espírito, né? O espírito precisa vencer a carne. Em alguns casos, como alguns irmãos têm compartilhado na nossa igreja, temos alguns irmãos enfermos, né, batalhando aí contra doenças, algumas delas que para os homens seriam incuráveis. Mas como que nós vencemos essas batalhas? Obedecendo ao nosso Senhor e vivendo aos pés do nosso Senhor. Somente isso, somente isso. Amém? Vou fazer um esboço rápido aqui, lembrando do livro de Josué, né? A entrada na terra prometida. E aí, na primeira parte do livro, a gente vê uma série de campanhas, né, do povo conquistando a terra, né? Já falei que aqui não se deve considerar toda essa tomada da terra como uma espécie de genocídio, porque a linguagem bíblica é hiperbólica. Esses povos não foram absolutamente exterminados da face da terra, né? E aí a gente vê Josué nessa fase inicial liderando os israelitas, enviando espiões. Quantos foram os espiões? Quem lembra? Alguém já viu? É isso aí, vou fazer um quiz daqui a pouco, vamos ver se vocês vão lembrar. Não vou dar a dica não, teve gente que já falou aí corretamente, né? 10 espias, né? Foram 10, gente? Não dá resposta não, gente, vai valer livro. Não vai valer não, é só no quiz do Clóvis. No meu quiz só vale ponto lá com o pai. Eu falo, pai, eu estou prestando atenção, hein? Tá? A partir do capítulo, né, essa primeira fase, capítulo 1 a 5, né, vem a entrada como Deus libera o Jordão para o povo passar, né, a visão lá que Josué tem do anjo do Senhor, que a gente entende como uma cristofania, uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A partir do capítulo 6 ao 12, tem uma série de batalhas, né, com os cananeus, um povo lá de Jericó, como a gente acabou de ver. E aí na batalha de Ai, o povo, por falhar, por não manter a fidelidade ao Senhor, acaba tendo uma série de derrotas. Depois vem o trato lá com os gibeonitas, né, que acabam enganando Josué, mas acabam se tornando parte aí acabam se convertendo, acreditando no Senhor. E a partir do capítulo 13 ao 22, vem a partilha da terra. E aí cada tribo de Israel vai receber uma parte da terra, com exceção lá dos levitas, porque eles têm um trabalho especial, né? Um sacerdócio, têm um trabalho especial diante do Senhor, viveriam ali para servir ao Senhor. Tá? E aí na parte final, tem o primeiro e o segundo sermão de Josué, lá no capítulo 23, e o pós-escrito no capítulo 24, vamos ler esse trechinho final, do 29 ao 33. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel.
Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dado na região montanhosa de Efraim. O que isso tem a dizer a nós? Josué e esses outros patriarcas, esses líderes, vão ser sepultados na paz do Senhor. Aqui a gente vê no caso de Josué especialmente, um testemunho de vida, de serviço ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, e o seu fim qual é? Descansar em paz no Senhor, na terra que o Senhor havia prometido, vendo o cumprimento da missão diante do Senhor, que deve ser o desejo do nosso coração, a gente passar por essa vida aqui, podendo chegar ao fim da nossa vida dizendo: eu fiz a vontade do Senhor, eu servi ao Senhor todos os dias da minha vida, eu cumpri as ordenanças do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é a postura que a gente deve ter, porque em outras situações a gente pode ser tentado a exercer ou viver uma falsa humildade, né, dizendo assim: quem sou eu para me comparar a José ou Josué ou a cada um dos juízes? Quem sou eu para ser comparado a Paulo? Não é? Só que o Senhor nos vocaciona, chama cada um de nós para a realização de uma missão, seja ela qual for. O Senhor Deus nos coloca sobre nós a responsabilidade de sermos fiéis à sua aliança e de falarmos, de pregarmos o Evangelho e fazermos isso com a maior satisfação, com o maior prazer. Se a gente assim não o faz, a gente está sendo omisso, a gente está sendo infiel. E enquanto a gente vive distraído com outros prazeres, outros povos estão crescendo e tomando o mundo. E tem isso como um objetivo claro e declarado para o mundo inteiro. O que nós queremos é dominar o mundo inteiro e que o mundo inteiro viva sob as nossas leis como nós entendemos aqui. Nós temos a missão de conquistar o mundo para Cristo, lançando a boa nova, não para que todos sejam oprimidos por determinadas leis, mas que todos vivam a verdadeira liberdade em Cristo, e aí venham a se encontrar com o Senhor na eternidade. Amém? Amém. Então vamos um quiz rápido aí sobre Josué. Quantos espias Josué enviou? 12? 2. Pô, pessoal, o sotaque do pessoal aí me confundiu. Muito fácil, né? 2. Olha lá Josué 2:1 para você conferir a resposta. Vê se eu estou falando a verdade. Confira tudo, tá? Agora, essa aqui talvez seja mais difícil. Qual foi a ordem que o anjo do Senhor deu a Josué? Seja forte e corajoso. Lembram? Qual foi? Tira. Líder dos teens. Aí, ó. Roseli. Falou com convicção. Tá ali, ó. Tira os sapatos ou a sandália, pois o lugar é santo. Lembrando do detalhe, o lugar é santo por causa da presença do Senhor. Amém? Agora vamos para a parte boa. Sangue. Gente, quando eu li Juízes, eu fiquei assim, eu era jovem, né? Estava na igreja, eu nunca poderia imaginar. Eu pensava assim, a Bíblia é aquela coisa assim, você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, Cara, quando eu abri o livro de Juízes, e já começa, queixada de boi, mata todo mundo. E aí aquelas coisas doidas lá, Sansão amarrando o rabo de raposa, queimando todo mundo. Já tinha ouvido falar quando criança, né? Quem é criança, quem que não ouviu? Hoje é mais difícil, mas quem não ouviu, na minha época, a história de Sansão? Isso passava até na televisão, era desenho animado. E não era desenho animado que só passava em canal religioso, não, eventualmente, né?
passava, ou algum outro desenho fazia alusão à força, né, de Sansão. Eu lembro de um livrinho que eu tinha. Minha família não era assim, muito religiosa, mas eu lembro de um livrinho que tinha a figura de Sansão derrubando o templo lá quando ele já está com os olhos furados, né, e aí ele empurra, eu lembro dele com aquele cabelão, incrível, né? Tem mais de, sei lá, 40 anos essa imagem na minha mente, e como é que fica mais de 40? Eu já tenho mais de 40 já. Não precisa falar para ninguém, nem para minha esposa que está ali, que eu acho que ela nem lembrava. Mas eu quero chamar a atenção que a gente precisa reforçar as imagens bíblicas. E olha só, embora seja Josué e Juízes tenham trechos muito sensíveis, porque são trechos que comentam, falam de violência, eu quero que você olhe para isso como uma evidência da veracidade da palavra, da seriedade da palavra. Se a palavra fosse mentirosa, quando você lesse a Bíblia, só teria trechinho assim, ó. Oh, anjinho, anjinho, todo mundo é bonitinho, todo mundo é lindinho, todo mundo usa cabelo penteadinho, ninguém faz maldade com ninguém. Eu vou te dar um presentinho que vai tornar o mundo um lugar muito maravilhoso. Olha para as ideologias dos regimes totalitários. A promessa é essa. O que a palavra mostra não é isso. Ela mostra, olha só, ser humano não é coisa boa não, é coisa ruim, é ser caído, é pecador. Quando tiver oportunidade, ele vai matar e vai roubar. E no livro de Juízes é algo assim, revoltante, deixa a gente assim cheio de indignação, porque inúmeras vezes o povo se joga aos pés do Senhor e fala assim, a gente está numa situação muito ruim, Senhor, somos perseguidos, mortos por esses outros povos, então ajuda a gente, Senhor. O Senhor, como permanece fiel à sua promessa, fiel à aliança, fiel a cada uma das suas palavras, Ele vai lá e ajuda o seu povo. E aí o povo se levanta, fica feliz, vencemos a batalha. O Senhor levanta um juiz, que aqui no caso do livro de Juízes, ele não é um cara com uma roupa diferente, um chapéuzinho engraçado, e que vai com um babado bonito, assim, e que vai dizendo, isso está certo, isso não está certo, isso está certo, isso não está certo. De acordo com a lei, diz assim. De acordo com a Constituição, diz assim. Não é essa figura aqui. O juiz, muito mais do que aquele que julga aqui, é um líder militar, um líder tribal, que vai ser levantado pelo Senhor, e aí o Senhor com seu Espírito vai enchê-lo, e esses vão liderar o povo em uma série de campanhas de batalhas. Inclusive uma mulher, né? Dentre eles uma mulher. Tem alguém que tem esse nome aqui hoje? Tem? Levanta aí, quem se chama aí, Débora? Levanta a mão, só tem uma? Quem se chama Débora? Uma, duas, quem mais? Só duas. Só essas mulheres aí que têm força, as outras, ó. Quem sabe o significado de Débora? Hã? Pô, sua esposa é Débora, você tem que saber, é a abelha. Aquela que o Senhor usou para ferroar os povos. O marido sabe. Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a mensagem central do livro de Juízes. Tá? Então o Senhor levantou os juízes que os livraram das mãos daqueles que os atacavam. Isso vai se repetir várias vezes no livro de Juízes. Tá? Nessa série de essas campanhas de batalhas, Deus levanta um juiz, levanta esse líder militar, vocaciona ele, enche ele do seu poder e assim ele vence. Se em Josué a gente vê a conquista da terra prometida, na verdade, sendo dada pelo Senhor,
O Senhor usando o seu povo para punir os povos que estavam espalhando uma maldade tremenda pela terra. Aqui em Juízes, o Senhor levanta essas autoridades para também fazer a sua vontade. Continuar esse projeto de limpeza da maldade da terra. Tudo bem até aí? Para quem é essa mensagem? A igreja hoje é um testemunho fiel. O Senhor estava com cada um dos juízes. Em Juízes 6:12 você lê: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Em todos os casos dos juízes, principalmente naqueles cuja vida a gente tem mais detalhes, vocês verão que os juízes não são aqueles exemplos de santos, tá bem? Eles não são santos, não são pessoas que não têm falha alguma. Então fica evidente que cada um desses juízes, cada um desses líderes que é levantado pelo Senhor, eles são instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor os levanta e o Senhor os usa, tá bem? O Senhor vai aproveitar algumas das nossas qualidades para fazer a sua vontade, para realizar a missão, porém não há perfeição em nós, como não havia perfeição aqui em nenhum desses juízes, como é o caso de Gideão e como é o caso claríssimo de Sansão. Tudo bem? Então, gente, não nos enganemos, é o Senhor Deus que age através de nós, é o Senhor Deus que está agindo aqui. Então, quando a gente fala nesse período aqui de conquista da terra prometida, né, de cumprimento da promessa do Senhor, isso não acontece por causa das qualidades do povo, mas pura e simplesmente por causa da escolha do Senhor. Nós fomos reunidos aqui como um povo do Senhor, não porque nós temos qualidade, somos bonitos, somos santos, mas porque o Senhor nos reuniu e nos escolheu. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou para a realização da sua obra. O Senhor nos colocou aqui, especificamente nesse lugar, para a realização da sua obra. Então, você, membro da Oceânica, você, líder, supervisor, você que está no serviço, ou você que vem simplesmente para adorar o Senhor nesse lugar, o Senhor Deus te colocou aqui com um propósito. E eu posso dizer, sem medo de errar, vou acertar 100% aqui, o Senhor Deus levantou cada um de nós para falar de Jesus. Se a gente não está falando de Jesus, se você não está tendo regularmente o encontro aí com o seu discipulador, com o seu mentor, e está testemunhando para ele o quanto que você tem falado de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você passou uma semana sem dar um exemplo de bom cristão, sem ter falado do amor de Jesus para uma pessoa sequer, tem alguma coisa errada. Isso tem que produzir um incômodo no seu coração. Você pode estar passando por dificuldade, às vezes até algum problema de doença, na sua família ou com você mesmo. Mas tenha a certeza que mesmo nesse momento de aflição, e é muito incrível porque justamente as pessoas que passam por momentos de fraqueza, sofrimento e aflição, essas acabam se agarrando mais a Deus e elas falam bastante de Jesus. Inúmeros testemunhos, exemplos de pessoa que fica internada e fala assim, chegou a enfermeira aqui, chegou o fulano de tal, tinha um outro cara no outro leito aqui, falei de Jesus para ele. É incrível o que Deus faz, mas às vezes a gente, por gozar de saúde e de certa estabilidade na nossa vida, a gente acaba se esquecendo de Deus, se esquecendo daquele que nos sustenta, daquele que faz as coisas mais simples, é a gente acordar, ó Senhor, te agradeço porque eu estou vivo hoje porque o Senhor quis assim. E aí a gente repete o péssimo exemplo dos juízes, o péssimo exemplo do povo de Israel aqui, que quando estava tudo bem, dava as costas para o Senhor. Irmãos, não vamos repetir esse péssimo exemplo. Fala isso para Deus agora. Senhor, mesmo na minha fraqueza, com Jesus eu sou mais do que vencedor. Deus já nos deu a vitória sobre o pecado, Deus já nos deu todas as condições para a vida e vida de piedade, é o que Pedro fala na segunda carta. Então, gente, não tem desculpa, vamos viver o melhor do Senhor, vamos ver o Senhor nos dar a vitória em cada uma das batalhas, amém?
Onde é que esse livro está na história da redenção? Ele anuncia a figura do juiz libertador, aquele que é usado poderosamente por Deus para libertar o seu povo. E aqui a gente vai ver, os comentaristas chamam a atenção para cada um dos juízes como prefigurações de Jesus. Como a gente acabou de ressaltar, cada um deles vai ter lá o seu defeito, porque em si eles não são perfeitos, não são bondosos, é a ação poderosa de Deus na vida deles, amém? Agora em Jesus é outra história, Jesus é perfeito, Jesus é o Filho de Deus, nele não houve qualquer mácula, qualquer pecado. Mas a gente vê aqui no Antigo Testamento essa prefiguração de Jesus aparecendo aqui em cada vitória. Tudo bem? E aí, quem é Jesus aqui? Como a gente falou, os juízes ilustram Cristo como Salvador e Rei definitivo de seu povo. Os teólogos reformados vão entender que no Antigo Testamento há modelos, não é? E a gente vai identificar em Jesus 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. E é isso, tudo aquilo que aparece no Antigo Testamento aqui como algo digno de admiração, encontra em Jesus a sua plenitude. Então os juízes aqui representam isso, são pessoas que são levantadas por Deus, usadas poderosamente pelo Senhor, mas que essa ação poderosa, divina, encontra a sua plenitude em Jesus Cristo. Então, a gente olha como um bom exemplo alguma situação aqui do livro de Juízes, mas em Cristo nós temos o exemplo maior. Amém? Tudo bem? Então, por meio de Jesus, é que a gente faz parte da nova aliança e é na aliança que se cumpre onde se cumpre o amor e toda a lei. Tá? Então, mesmo no livro de Juízes, a gente vê essa prefiguração em cada um deles, porque ao mesmo tempo que eles dão as costas ao Senhor, o Senhor Deus amorosamente vai levantá-los e vai dar a vitória em cada uma das campanhas de batalha. Uma orientação prática para a igreja é manter a fidelidade a Deus. Vocês estão vendo que inúmeras vezes a gente está batendo nessa tecla. E em Ruth vocês vão ver como o Senhor fecha com a chave de ouro, né? Ele traz um acalento ao nosso coração depois de tantas batalhas, depois de tanto sangue que vai aparecer aqui apareceu em Josué e em Juízes, mas em Ruth, desde o primeiro capítulo, fica muito clara a ênfase que o Senhor dá na história, a fidelidade à aliança, a fidelidade a Deus, a fidelidade às ordenanças do Senhor. Então, não vou cansar de bater nessa tecla hoje aqui. Tudo bem? Um breve esboço aí do livro. Na introdução aparece uma espécie de resumo, a desobediência de Israel. E na passagem de Josué para Juízes, o povo está meio disperso. A gente viu no final de Josué como aquelas referências a Josué, ao próprio patriarca José, eles terminam a sua vida em paz, são sepultados, e há uma referência à memória deles. Na passagem para o livro de Juízes, o povo está meio disperso, está meio desorientado, eles não tinham referências. Por isso que Deus, inúmeras vezes, terá que levantar esses juízes como referência de liderança, como referência de força, como referência de fidelidade ao Senhor. Porém, depois que esse juiz morre, o povo volta a ficar perdido. E na metade final do livro de Juízes, a gente vai ver se repetir uma espécie de refrão. Não havia liderança em Israel, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na telha, ou o que dava na sua própria mente.
Então essa desordem, essa desorganização do povo aqui no livro de Juízes é fruto dessa falta de memória também, dessa falta de referência. Isso é uma coisa que a gente precisa enfatizar para que a gente tenha as boas referências bíblicas, mas as histórias mais próximas de nós também. No momento em que eu pertencia a uma outra denominação, era muito enfatizado e com certo orgulho de que tem outras denominações que vão falar de Calvino, vão falar de Lutero, mas nós não temos um cabeça, nosso cabeça é Jesus. Só que sem saber do problema que esses pastores citavam, né, eles estavam dizendo, nós não temos referência. É claro que a gente não idolatra Calvino, tá bom? Por sermos aqui, professarmos uma confissão de fé que na sua essência poderia ser identificada como calvinista. Mas nós não idolatramos Calvino. Ele é uma referência de fidelidade ao Senhor. Por isso nós não temos problema nenhum em citá-lo. Por isso a gente não tem problema de falar de George Whitefield, de falar de John Bunyan e de falar de tantas outras referências da história do pensamento reformado, fazer referência aos puritanos, aos pietistas até, porque essas referências fazem parte da memória de fidelidade que nós precisamos guardar. Quando a gente fala só da Bíblia, ela é essencial, ela é importante, mas a gente precisa ver na história, identificar na história, na nossa história, essas referências de fidelidade, e ainda mais, irmãos, nós precisamos, como igreja, sermos referências para os mais jovens. Nossos bebês, nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, precisam ver em nós referência. O sênior, referência para o jovem, referência para o adolescente, para o up, referência para o teen, referência para o kid, referência para o baby, e assim, cada um de nós deve ser uma referência viva da palavra de Deus, amém? Então, toma parte nessa missão. Na sequência, a gente vê uma série de histórias no livro de Juízes, em que o povo é liberto. A gente vai ver uma série de campanhas, de batalhas, não é, que são, vai ver o juiz, Otiniel, Eude, Débora, né, contra os cananeus. Vou passar um pouco mais esse esboço aqui. A gente já leu o livro, e é um livro emocionante, para a gente poder fazer o quiz e passar logo para Ruth. O tempo urge. Os juízes julgavam que tipo de caso, gente, no livro de Juízes? Qual era o tipo de caso que eles julgavam? Fala para mim. Fidelidade, o que mais? Qual o tipo de caso que eles julgavam? Pegadinha do pastor. Nenhum, eles não eram juízes como nós entendemos. Mas de fato que eles eram líderes militares, tá bom? Líderes militares. O juiz aqui não é necessariamente aquele que está julgando casos dentre o povo, mas ele é um líder levantado pelo Senhor para uma série de campanhas, de batalhas. Eles faziam muito mais o papel de líderes, espécie de líderes tribais também, a gente poderia dizer assim, tá bom? Agora um fácil para vocês acertarem. Qual foi o homem mais forte e mais tolo da Bíblia? Sansão. E no caso de Sansão, vocês devem lembrar, né? Senhor Deus levantou, o usou contra os filisteus, porém, o que ele fez? Se deixou enganar por mulheres, confiava na sua própria força, né? Vocês lembram do episódio do mel de leão? Estava com fome, despedaçou o leão, quando ele volta tem um mel ali, vou comer esse negócio, coisa maravilhosa. Ele não poderia ter feito aquilo, porque ele era nazireu consagrado ao Senhor, então ele nunca poderia ter contato com nada impuro. Mas ele
fazia, como era típico do seu período, fazia o que dava na cabeça dele. E é assim que vai terminar o livro de Juízes. Cada um fazia em Israel o que dava na sua própria cabeça. Não havia em Israel um rei e cada um fazia o que bem entendia. Vamos lá para Ruth, para a gente terminar. Ruth aqui ocupa um lugar especial na história da redenção. E fechando aqui esse bloco, Josué, Juízes e Ruth, né, porque agora a gente não está falando da conquista da terra prometida, a gente está falando da continuidade de a terra agora se configura como uma herança. Tá? A questão da terra vai aparecer aqui em Ruth, só que como uma herança que vai ser continuada, que vai formar a raiz a genealogia de Jesus, que vai dar origem aqui. É o avôzinho de Davi, né, que é Obed, filho de Ruth e Boaz, que vai dar origem a Jesus. Tudo bem? Estão vendo mais uma vez a importância da gente enfatizar a memória. A gente tem referência, a gente sabe de onde veio, para onde a gente vai. A gente não se orgulha dizendo que é um povo órfão. A gente sabe de onde viemos e a gente sabe para onde nós vamos. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. É a mensagem aqui inicial de Ruth. Lá no capítulo 1, acompanha comigo a leitura desse texto. Capítulo 1 de Ruth. Droga. Vamos lá, no capítulo 1, verso 16. Vocês devem lembrar que... pega no início do capítulo, para a gente contextualizar, né? No dia em que os juízes, verso 1, julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque e o marido de Noemi morreu, o marido de Noemi morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. E aí ela fica numa situação ruim. Ela quer o quê? Eu vou voltar para o povo, vou voltar para a minha terra. E aí ela fala com as suas 2 noras, vocês estão livres, porque se vocês voltarem comigo, a situação de uma viúva é muito precária. Então, vocês estão livres para fazerem o que vocês quiserem. Voltem para o povo de vocês, vamos dizer assim, vão viver a vida de vocês de maneira muito melhor, porque se vocês permanecerem comigo, vai ser dor e sofrimento. Assim faz Orfa, se despede, tudo bem, Noemi, beijo, tchau. Mas Ruth permanece. E aí no verso 16 é a resposta de Ruth. Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres se perguntavam, essa não é Noemi? E receberam elas.
Curiosamente, não sei se todo mundo se lembra, ou às vezes tem gente chegando na igreja agora e não sabe desse costume. Acho que ainda hoje tem gente que usa esse texto de Noemi para ilustrar convite de casamento, não é? Mas é um texto fora do seu contexto. Né? Quando ele diz assim, vou ler numa outra versão, né, que fala assim, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aí para aqui, porque você botar num convite de casamento assim, onde quer que morreres, morrerei eu. Aí não fica bonito, né? Mas o teu povo é o meu povo, né? Onde você pousar, eu pousarei. Não me enche para que te deixes, né? Eu lembro de um casamento curioso de uns conhecidos nossos, em que o pastor falou, né, nessa versão, mas o noivo estava tão nervoso que ele não conseguia falar as coisas direito. Aí fala, não me enches para que te deixes. Aí o noivo falava assim, não me veja que eu te deixo. Aí ele trocava tudo quanto é palavra, ele estava muito nervoso. Mas aqui não é uma declaração de amor de um marido à sua esposa, ou vice-versa, né? É Ruth falando da sua fidelidade a Noemi. Eu vou permanecer com você. O seu povo vai ser o meu povo. Onde você ficar, eu vou ficar. Onde você tiver que pousar, eu vou pousar. Ou seja, você está indo para uma outra terra, não tem moradia garantida, você vai chegar lá, vamos ver se a gente fala com tua família. E não tinha um destino seguro. Mas o que Ruth faz? O seu Deus é o meu Deus, vai ser o meu Deus. A fidelidade que ela pronuncia é baseada na confiança nesse Deus Santo Todo-Poderoso, Deus de Israel. Não por uma qualidade de Noemi, não porque Noemi fosse uma excelente sogra, mas por causa da fidelidade e confiança no Senhor. Amém? Fica aí a mensagem central, como a fidelidade e permanência na aliança. Deus permanece fiel, só um M a mais ali, para sempre. Os personagens principais aqui, onde a trama, né, a grande novela de Ruth vai girar, é Ruth, Noemi e Boaz. Quem lembra quem é Boaz? Ele é dito chamado o resgatador. O resgatador seria aquele que dentro de uma família, caso acontecesse uma catástrofe, não é uma coisa terrível como aconteceu na família de Noemi, seria aquele que garantiria a herança e a continuidade daquela família, tomando o lugar do marido. Então aqui Boaz é aquele que vai tomar o lugar do marido de Ruth e assim vai garantir a herança e dar continuidade àquela genealogia, né? Ruth, então, é uma história de lealdade, amor e redenção, né? Relata a vida de uma mulher moabita que, através da sua fidelidade à sua sogra, Noemi torna-se parte da linhagem do rei Davi e, eventualmente, a linhagem de Jesus Cristo, né? Como o texto que a gente viu, não insista que eu te deixe, né? O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E no capítulo 2, né? Que o Senhor lhe recompense pelo que você fez, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A gente tem aqui o significado desse texto, né, com alguns destaques aqui de Ruth agora. Boaz, ele reconhece e abençoa a bondade e a fé de Ruth, mostrando a providência divina. Ele vê Ruth, sabe, tem uma noção de quem é aquela mulher e percebe a fidelidade, o comportamento dela em relação a Noemi e como ela, numa situação, né, do campo lá de milho, ela vai recolher espigas. E Boaz, sabendo da situação, ele dá ordem aos seus servos, olha, deixa cair umas espigas, deixa dar algumas para ela, para que ela tenha o sustento, para que ela tivesse o que comer. Ela e Noemi, né? Um bom testemunho também
diante das outras mulheres. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Aqui a gente já está lá na frente do livro de Ruth, né? São 4 capítulos. E aí quando Boaz já assume o lugar de resgatador, havia um outro membro da família que seria anterior a ele, mas quando ele fica sabendo que ele deveria casar com Ruth, e ali, naquela trama, ele poderia perder parte da sua própria posse, ele libera Boaz para assumir aquele lugar. Então ele era o primeiro, Boaz era o segundo, na linha aí dos resgatadores. Então Boaz, com satisfação, assume esse lugar. E aí casa-se com Ruth e vai dar o filhinho, né, Obed. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Este neto lhe dará ânimo e a sustentará na velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que para você é melhor do que 7 filhos. Esse trecho aqui celebra a redenção de Noemi, né? Ela vê a continuidade da sua genealogia, da sua família, através do nascimento de Obed, né? Que daria ensejo aí à genealogia de Davi. Onde é que está o livro de Ruth na história da redenção? Vai apresentar para a gente aqui a plenitude da nova aliança, o cumprimento da promessa do Senhor, não só na conquista da terra, mas na continuidade da genealogia do Messias. Aqui nós não estamos falando apenas do rei Davi, mas é a genealogia que dará origem depois ao Messias. E Cristo em Ruth. Boaz, alguns comentaristas ressaltam Boaz como um tipo de Cristo, né? Uma prefiguração de Cristo. Ele torna-se o resgatador. É aquele que, entrando na história, ele torna possível a continuidade da genealogia, a continuidade da história. É aquele elemento que Deus coloca ali para que o cumprimento da sua promessa aconteça. Então esse relato ele prenuncia a vinda de Jesus como o redentor de todos os que creem, o resgatador de todos os que creem. O livro apresenta também, né, o início da linhagem de Davi, como a gente enfatizou, e Obed, filho de Ruth e Boaz, que foi o avô de Davi. Para a gente terminar, qual era o parentesco de Ruth com Noemi? Né? Noemi, sogra, e Ruth, nora. Beleza, era sua nora mais querida e fiel. E quando você vai colocar o versículo de Ruth 1.16, verso 16, em um casamento. Não insta que te deixe, o seu povo será meu povo. Quando que você vai colocar isso num convite de casamento? Nunca mais. Nunca mais, que alguns aqui colocaram. Colocaram. Gente, que Deus nos abençoe. Vamos orar.